Fala pessoal, tudo bem? Nosso encontro de hoje, nós vamos continuar no assunto dos dimensionamentos para o projeto residencial e hoje nós vamos falar sobre o condutor neutro, o condutor de proteção e sobre o choque elétrico. Bom, pessoal, então os cálculos que nós fizemos nas aulas anteriores, eles estão relacionados com os condutores fase. E a partir dos condutores fase que nós definimos, nós vamos definir então o condutor neutro e o condutor de proteção. E aí a definição vai depender de alguns critérios. Por exemplo, o condutor neutro ele tem que ter a mesma bitola do condutor fase em algumas situações, né, sendo elas nos circuitos monofásicos, a 2 e 3 condutores, né, que monofase 3 condutores é no caso do transformador com tap central,
Em circuitos bifásicos a 3 condutores. Então, nesse caso, tá, o condutor neutro tem que ter a mesma bitola dos condutores fase. Também nos circuitos trifásicos equilibrados, né, cujo os condutores apresentam seções inferiores a 25 milímetros quadrados, o condutor neutro também deve acompanhar a bitola do condutor fase. E em circuitos trifásicos desequilibrados, né, onde esteja prevista a presença de harmônicos, tá? Sendo que, caso a presença da terceira harmônica, né, e os múltiplos dela seja superior em 33%, em circuitos trifásicos com neutro ou em circuitos com duas fases e neutro, a corrente do neutro, nesse caso, vai ser ainda superior que a corrente das fases, né? Isso deve ser corrigido. E no caso, então, das distorções harmônicas, havendo distorções harmônicas, a corrente de neutro, a gente pode determinar ela como sendo um fator de distorção harmônica, tá? Que vai ser obtido nessa tabela aqui de baixo, vezes a corrente de projeto, né, levando em consideração aquela corrente eficaz, né, na frequência de 60 Hz. Então, por exemplo, no caso de uma taxa de terceira harmônica entre 33% e 35%, né, maior do que os 36% que eu comentei no slide anterior, a corrente de neutro ela vai ser 15% maior. Né, por isso que o fator ali ele é 1,15. No circuito trifásico, no circuito de duas fases também 15%. E aí, conforme aumenta essa distorção harmônica, a taxa da terceira harmônica vai aumentar o fator o FH, né, o fator de correção das harmônicas, ou seja, cada vez mais aumenta a circulação de corrente, né, o módulo da corrente que vai circular pelo condutor neutro. O que implica dizer que a gente vai precisar de um condutor de seção maior. Já nos condutores, nos circuitos trifásicos equilibrados, os condutores neutros eles podem ter bitola menor do que o condutor fase. Exceto lá no começo eu falei que tem que ser, não pode ser menor que 25 milímetros, né? Que aí 25 milímetros quadrados é o limite de onde eles devem ser iguais, né? Dali para frente, o condutor neutro ele pode ser de bitola menor, tá? Desde que a soma das potências, né, fase neutro dos circuitos não seja maior do que 10% do que a potência total, né? Ou seja, a corrente neutro tem que ser 10% menor que a corrente de fase, e a corrente máxima, incluindo as harmônicas que circulam pelo condutor neutro, deve obedecer à capacidade do condutor reduzida, né? Por exemplo, no caso de você ter na fase condutores maiores, né, do que o condutor neutro, você tem que analisar a corrente de neutro com suas harmônicas para aquela bitola menor que você está considerando. Aqui fica mais fácil explicar. Olha. No caso de eu ter um condutor fase de 70 milímetros, obedecendo o critério anterior de ter corrente de neutro menor que 10% da corrente de fase, eu poderia utilizar uma corrente de 35, uma bitola de 35 milímetros quadrados, desde que, somando a corrente de neutro com todas as harmônicas, né, o cabo de 35, obviamente, tem que suportar a passagem dessa corrente. Um outro detalhe importante que a gente vai fazer lá no laboratório de instalações, quando a gente for fazer alguma aplicação prática de instalação, né? Eu vou relembrar isso daqui, mas o condutor neutro ele tem que ser sempre na cor azul claro. Tá? Então esse é um padrão determinado pela norma, que o neutro deve ser sempre na cor azul claro. Vocês nunca devem confiar na cor do condutor. Né? Então se você foi mexer numa instalação, mesmo que tenha sido você o projetista ou quem fez a instalação inicial, nunca confiar que a cor do cabo azul deveria ser o neutro, né, mas não necessariamente vai ser o neutro, que alguém pode ter feito alguma intervenção e ter estragado o padrão, né, que você determinou na instalação. Mas o padrão é esse, né, cor neutro, ou cor azul, claro, para o condutor neutro. Já o condutor chamado condutor terra, né, que é o condutor de proteção,
Ele deve ser sempre na cor verde ou a cor verde com amarelo. Então vocês vão encontrar esses dois padrões aí pelo sistema, tá? Os dois são válidos. E a principal função dele, né, do condutor de proteção, é garantir que as correntes de falta e fuga, né, as correntes ocasionadas no caso de curto-circuito, naquelas de fuga, quando o condutor encosta em alguma parte, um condutor vivo encosta em alguma parte do equipamento, né, por exemplo, elas escoem para o terra. Ele deve ser interligado ao barramento de equipotencialização, tá? E a partir deste para a terra através do condutor de aterramento. Então vai ter um barramento ah, onde os condutores de proteção da sua instalação eles vão ser todos interconectados para fazer a equipotencialização e dali vai ter um condutor que é chamado condutor de aterramento que leva o barramento até a haste de aterramento. Bom, e aí para a gente determinar a bitola do condutor de proteção, nós vamos fazer uma consideração, né? Se o tempo de atuação da proteção ela foi inferior a 5 segundos, tá? Nós podemos calcular então a bitola, a seção do condutor, né, em milímetros quadrados, como a raiz quadrada da corrente eficaz da falta ao quadrado vezes o tempo de atuação dividido pelo fator do material que está sendo empregado. Ou utilizar essa tabela aqui pronta, né, que diz que se a seção do condutor fase ela for menor que 16 milímetros quadrados, obrigatoriamente o condutor de proteção deve ser o mesmo, deve ter a mesma bitola do condutor fase, né, enquanto no neutro era 25, o grupo de proteção é 16 milímetros quadrados. Se o condutor tiver entre 16 e 35, pode ser utilizado o condutor de proteção de 16 milímetros quadrados, e se a bitola das fases forem maior que 35 milímetros quadrados, nós podemos adotar o condutor de proteção como tendo a metade da bitola do condutor de fase. Aqui algumas advertências para o uso da tabela, né? A primeira delas é que o condutor ele pode ser comum para vários circuitos, né? Então não precisa de ter um condutor de aterramento por equipamento, digamos assim. A tabela ela só é válida para condutores de proteção e fase de mesmos materiais. Então, a gente não poderia ter, por exemplo, um condutor de proteção de alumínio e os condutores fase de cobre. Já adianto que em instalações residenciais, apesar da norma permitir, tá, o uso de condutores de alumínio, vocês praticamente não vão utilizar e nem vão ver sendo utilizado. Estou falando das instalações residenciais. Primeiro que na tabela da norma, a bitola mínima, igual nós vimos lá para o condutor cobre, que era de 2,5 para circuitos de força e de 1,5 para circuito de iluminação, as bitolas mínimas aumentam, tá? Devido à fragilidade do alumínio, né? O fácil escoamento dele quando você aplica uma força de tração, né? Então as bitolas elas são maiores, tá? E por isso eles vão precisar de eletrodutos de bitola maior, enfim, vai ter uma inviabilidade grande no uso desses condutores na instalação residencial, tá bom? Mas enfim, né, para utilizar-se daquela tabela, tem que considerar os mesmos materiais para o condutor fase, neutro e também para o condutor de proteção. E se o condutor de proteção não estiver no mesmo invólucro que os condutores vivos, tá? Ou seja, ele não tiver no mesmo eletroduto, por exemplo, dos condutores fase, a bitola mínima que nós podemos ter é de 2,5 milímetros quadrados se esse condutor possuir uma proteção mecânica, por exemplo, um eletroduto só para o condutor de proteção, ou no mínimo 4 milímetros quadrados se for um condutor que não possui proteção mecânica. Bom, além do cabo unipolar propriamente dito, né, que nós podemos utilizar como condutor de proteção, também existem outras possibilidades, como por exemplo, aqui nessa imagem, as veias que são encontradas em cabos multipolares. Normalmente elas vêm sem a proteção, sem o isolamento, né? Então aqui nós temos um encordoamento de 4 cabos, né, 3 deles protegidos por uma camada isolante, e nós temos esse cabo aqui. Nesse caso aqui é um cabo de alumínio, né, um cabo multipolar de alumínio, ele sem a camada de isolante, e esse cabo pode ser então utilizado
como condutor de proteção. Além dele, também pode ser utilizado condutores isolados, né, ou cabos unipolares no invólucro comum aos condutores vivos, né? Então nós temos aqui um cabo chamado cabo PP, né? Então um cabo PP de 4 condutores, por exemplo, de 1,5 milímetros quadrados, né? Já tem aqui até na cor verde, já bem sugestivo, né? O condutor que nós podemos adotar como condutor de aterramento, tá? O condutor de proteção. E temos também a possibilidade da utilização de cabos com proteções metálicas, tá? Ou blindagens, tá? No caso dessa malha que está aqui ao redor dos cabos, ela poderia ser aterrada também, tá bom? Só uma observação, né, que não podem ser utilizados como condutores de proteção, canalizações de água ou gás, tá? Então, em nenhum momento você pode projetar ou instalar um condutor, tá? É, preso a uma tubulação de gás ou de água. Para conseguir determinar a bitola do condutor de proteção, ou saber se a bitola que nós escolhemos utilizar, baseado naquela tabela, ela está adequada para a nossa instalação, nós deveremos saber qual que é a corrente de curto-circuito para o nosso circuito, tá? E aí vou fazer aqui algumas considerações, porque agora nessa primeira parte nós estamos estudando sobre projetos residenciais, e aí nós podemos simplificar um pouco o cálculo do curto-circuito, das impedâncias que estão envolvidas no curto-circuito. Quando nós estivermos estudando a parte de projetos industriais, todas as impedâncias elas vão ser importantes, tá? E aqui a primeira desprezo que nós vamos fazer, né, consideração que nós vamos fazer, é desprezar a impedância da concessionária, tá? E a impedância também do curto-circuito de alta tensão que alimenta o transformador, que por fim alimenta a nossa instalação, tá? Então, do gerador até o ponto de entrada de uma residência, nós temos uma impedância devido a todos os equipamentos que estão envolvidos ali no meio, né? Os disjuntores, as chaves, as linhas de distribuição, linhas de transmissão, até chegar no gerador, né? Ou nos geradores que estão ligados ao sistema, né? Então, a gente, para começo de conversa, despreza toda essa impedância. Nós desprezamos também a impedância interna dos dispositivos de comando, como, por exemplo, os disjuntores e interruptores do circuito. E desconsideramos, por fim, a contribuição de motores e geradores em funcionamento. Tá? Então, os geradores e motores numa instalação eles vão funcionar como fonte para um curto-circuito, né? E aqui nesse caso nós vamos desconsiderá-los. E aí o nível de curto-circuito ele é calculado pela falta trifásica simétrica. Tá? Ou seja, nós podemos ter diversos tipos de curto-circuito. Né? O que nós vamos considerar é o curto-circuito de uma falta trifásica simétrica, que geralmente é a situação mais favorável, mais desfavorável, tá bom? Na verdade, apesar de estar chamando aqui de falta simétrica, começa com uma assimetria, dependendo do ponto da senoide de tensão onde vai ocorrer o curto-circuito. E nós vamos desprezar também a resistência de contato, né? Dessa forma, quando nós fazendo esse monte de aproximação, digamos assim, né, a corrente de curto-circuito que nós vamos encontrar, ela vai ser sempre maior, né, sempre superior a que realmente vai acontecer, né, já que nós estamos desprezando algumas impedâncias, né, a corrente que nós vamos encontrar ela é maior do que a corrente real. Né, ou seja, nós podemos utilizar cabos de bitola um pouco maior, tá, mas nunca vai acontecer, né, espera-se que não aconteça de você dimensionar um circuito onde a corrente de curto é maior do que a que você considerou no seu projeto. O único fator que pode prejudicar, né, essa aproximação, digamos assim, é a influência de motores e geradores. Tá? Só que em uma instalação residencial, a gente não vai encontrar, pelo menos não com uma frequência considerável, motores de potência acima de 100 cavalos, né, que dá aí mais ou menos 75 quilowatts, né, ou seja, uma potência muito elevada, muitas vezes muito maior do que a potência da própria residência.
esses motores, durante um curto-circuito, né, quando nós curto-circuitamos terminais, que por inércia ele continua girando, ele funciona como gerador, né? Por isso que ele vai influenciar no cálculo do curto-circuito. A primeira coisa que nós vamos fazer é construir o chamado diagrama de impedâncias. Tá? Eu coloquei aqui um desenho de uma alimentação, tá? Sei lá, de uma casa, por exemplo, onde nós temos lá do gerador até o transformador lá da rua, nós temos um caminho, né, por onde vai percorrer a corrente, e aí normalmente o concessionário nos fornece a potência de curto-circuito. Nós temos o transformador, tá, que vai rebaixar lá a tensão de distribuição para baixa tensão da nossa residência. Aí nós vamos ter um cabo que interliga esse transformador até o nosso barramento, distribuição interno, tá? Esse barramento que fica lá no quadro de distribuição. Desse quadro de distribuição nós vamos ter diversos circuitos saindo dele e alimentando as cargas da nossa instalação. E aí o que nós fazemos é transformar esse diagrama aqui no chamado diagrama de impedância, que é esse diagrama aqui, tá? Um diagrama mais completo é esse que eu mostrei na primeira linha, que nós temos gerador, nós temos a impedância da concessionária, a impedância do trafo, considerando o lado de alta e baixa tensão. Nós temos a impedância do cabo, que vai do trafo até o barramento interno, e aqui a impedância do cabo, que vai do barramento até a carga, né? Na real, nós vamos ter vários circuitos desse aqui, dependendo de onde acontecer o nosso curto-circuito, nós vamos isolar o circuito que a gente quer analisar. As aproximações que nós consideramos aqui, nas aproximações, nós vamos considerar a impedância do barramento. São barramentos normalmente muito pequenos que a gente tem nos quadros de distribuição, né, de maneira que a gente pode desprezar a impedância deles. A impedância da concessionária e a impedância do tráfego, que nós vamos considerar só o lado de baixa tensão para poder calcular. Bom, então considerando apenas o secundário do transformador, o nível de curto-circuito no ponto de entrega, tá, ele pode ser obtido por essa tabela, né? Então a gente sabe pela potência do transformador qual que é a corrente de curto-circuito na baixa tensão, dependendo se a saída dele está em 127, 220 ou 220, 380 volts. Lembrando que na distribuição, o secundário desses transformadores, eles são ligados em estrela, né? De forma que nós podemos ter aqui as três fases, né? E ter também o neutro vindo aqui do ponto central da estrela, que é aterrado. Bom, aí o método então das expressões simplificadas para determinar essa corrente de curto-circuito, né, se nós tivermos o secundário em 380 volts fase-fase, né, que é o caso de alguns locais aqui no estado, como Alegre, por exemplo, nós determinamos essa corrente de curto-circuito como sendo 22 dividido pela raiz quadrada, e aí vem aqui dentro o 484 sobre a corrente de curto-circuito 1, tá? Que é a corrente de curto-circuito presumida montante, que vem lá do transformador, vezes o 100 vezes o cosseno do fator cosseno φ, né? O ângulo de tensão e corrente, que é o fator de potência de curto-circuito, tá? Vezes o comprimento do circuito, dividido por aquela corrente lá, secundário transformador, vezes a seção dos condutores, mais 5 vezes o comprimento do circuito ao quadrado, dividido pelo quadrado da seção dos condutores. Só ficou faltando colocar na equação. Eu vou colocar a versão corrigida desse slide lá no Avatar, que aqui é uma soma, né, ali, aquela primeira fração para a segunda. E outra coisa que vai diferenciar agora, né, se nós tivermos para a tensão de fase 220 volts, né, esse número aqui da equação ele vai para 12,7, tá? Esse numerador aqui ele vai para 162, esse fator 100 de multiplicação vai para 57, e é isso, né? Então, no caso de fase 220, o que dá a fase neutra 127, que é um padrão mais utilizado aqui no estado, tá?
É só fazer as correções no slide que eu vou colocar lá para vocês. Eu vou colocar a equação pronta para 220 também, tá? Mas é só utilizar a equação, substituir ali os valores que você encontra com corrente de curto-circuito. Lembrando que esse é um método simplificado que a gente não pode utilizar numa instalação industrial, que possui normalmente muitos motores que vão influenciar nesse curto-circuito. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre os eletrodutos, tá? A principal função dele, né, é permitir facilidade na instalação e retirada de condutores, tá? Então ele tem que ser projetado com uma área útil, de maneira que ele permita, né, a passagem de condutores, né, com um espaço considerável para poder fazer a troca de calor dos circuitos que estão lá dentro dele. É por isso que aquele fator de agrupamento ele é tão importante na hora que nós fazemos o projeto. E o eletroduto, nós determinamos ele exatamente pela taxa de ocupação. Se nós tivermos um único condutor passando no eletroduto, que é um caso um pouco raro para uma instalação residencial, a ocupação máxima do eletroduto tem que ser menor que 53%. No caso de dois condutores, tem que ser menor que 31%. Tá? E no caso de 3 ou mais condutores, a ocupação máxima que nós podemos ter é de 40%. Tá? Então esse é o número que normalmente nós vamos trabalhar numa instalação residencial, que é o de ocupação máxima de 40%. O processo ele é bem simples, né? Consiste em analisar a área total ocupada pela soma das áreas de todos os condutores, com a área máxima permitida, que é o 40% da área total do eletroduto. Aquela área que nós vemos da bitola dos condutores, 1, 1,5, 2,5, tá? Ele tem a ver com o cobre, né? E não é a área total do condutor, que considera também o material isolante que está protegendo o cobre do condutor. Para saber essa área total, a gente consulta a tabela dos fabricantes, né? Eu já peguei aqui a da Prysmian, né? Os condutores mais utilizados dele, tá? Então tem aqui o Antiflam, por exemplo. Se eu tiver um condutor de 2,5 milímetros quadrados, ele tem um diâmetro externo de 3,4, que dá uma área total de 9,1 milímetros quadrados. Observe que a área é bem maior do que a área do condutor de cobre que está lá dentro. Então é essa área que eu vou considerar para fazer o somatório total dos condutores que estão passando no eletroduto. Realizando então a soma de todas as áreas, eu venho para a tabela dos eletrodutos. Tá? Normalmente nós compramos eletrodutos com diâmetro em polegada, diâmetro nominal. Então, eletroduto, instalações residenciais, os mais comuns são os 4 primeiros, que vão do de meia, 3 quartos, 1 polegada e 1 quarto. Não é uma regra, pode ser maior do que isso, né? Mas pela quantidade de condutores e também a bitola desses condutores, normalmente esses são os mais utilizados. E aí, uma vez que eu fiz a soma, tá, das áreas de todos os condutores, eu venho aqui e vou conferir, né, no caso aqui a última coluna, que é para 3 ou mais cabos, que é 40%, né, qual que é o máximo de área que é permitido. Né? Então, se eu somei lá e deu 150 milímetros quadrados, por exemplo, a soma de todos os condutores, eu vou ter que utilizar o terceiro aqui da minha tabela, que é o condutor de 1 polegada, né? Porque esse daqui, que é o de 3 quartos, só suporta até 146,6 milímetros quadrados. Adicionalmente, tem outras informações, como diâmetro externo, interno, a espessura do eletroduto, tá? Também a área total dele, mas o mais importante para a gente conferir é se a soma dos nossos condutores está dentro dos 40% de limite, né? Se eu tenho 3 ou mais cabos, que, novamente, né, é a situação mais comum. E aí, pessoal, naquele primeiro projeto que vocês me entregaram, eu vi que alguns projetos colocaram, por exemplo, 6 circuitos, e aí alguns circuitos com 3 condutores, que era o condutor terra, outros circuitos com 2 condutores. Então, chutando aí, vamos supor que fossem 6 circuitos de 3 condutores, que dão 18 condutores. Você deveria somar a área desses 18 condutores e verificar aqui. Tá? Quem fez essa consideração no projeto, né, de colocar muitos circuitos no mesmo eletroduto, faz a experiência agora. Vem aqui na tabela anterior, né, soma a área total dos condutores e verifica aqui qual que é o eletroduto que você deveria utilizar naquele trecho. Tá? E aí, se tiver uma régua em casa, compara, para vocês terem uma ideia do tamanho do eletroduto que vocês consideraram. E
ainda melhor, né, vai na internet e pesquisa o preço, para vocês terem uma ideia quanto custaria, por exemplo, colocar um eletroduto, ou criar dois eletrodutos, né, para passar metade do circuito em um e metade em outro, e quanto ficaria para poder passar um único eletroduto com aquela quantidade total de condutores. Bom, um outro assunto muito importante sobre a instalação elétrica é a proteção contra choques, tá? O choque ele pode acontecer em diversas situações diferentes, tá? Ele pode ser produzido por um contato com o circuito energizado, né? Alguém encostou lá em alguma tomada ou um fio que estava mal encapado, por exemplo. Ele pode ser produzido por contato com corpo eletrizado, que é no caso da eletricidade estática. Até coloquei um exemplo aqui embaixo, né? Maçaneta de carro. Aqui na nossa região não é muito comum, porque a gente não tem vento muito seco, né? Mas em regiões mais desertas é muito comum, né, ter um acúmulo de eletricidade estática, né, em maçaneta de carro ou maçaneta metálica de casa, por exemplo. E por fim, nós temos choque produzido por descarga atmosférica, né, que basicamente pode ser por uma descarga direta, né, ou uma descarga próxima onde está a pessoa, né, e aí você vai ter a corrente passando diretamente pelo seu corpo, e pode ser muitas vezes produzido pela tensão de passo, que é quando nós temos uma descarga elétrica, né, ou a corrente elétrica vai circular pelo solo, o solo apresenta uma resistência elétrica, né, e aí no caso a distância entre as duas pernas de uma pessoa, né, vai ter uma resistência elétrica entre as duas pernas, né, então a gente tem corrente elétrica, tem resistência, vai gerar uma DDP, essa DDP ela pode ser significativa de forma a eletrificar a pessoa que está ali próximo de onde aconteceu o raio. É por isso que é tão perigoso fazer para-raio de qualquer maneira, né, sem ter um aterramento adequado. Bom, existem vários fatores que podem influenciar no efeito do choque elétrico, né, fazer com que o efeito seja pior ou menos pior. Tá? Um deles é o percurso da corrente elétrica, né, por onde ela passa, se ela vai passar de uma perna para outra, se ela vai passar pelo coração da pessoa, por exemplo. O tipo e a frequência elétrica, né, se a corrente contínua ou alternada. A corrente alternada tende a ser um choque pior, por conta dos efeitos de não ser, de descompassar, digamos assim, né, todo o nosso funcionamento interno, né, pela frequência ser muito alta. A gente tem o coração batendo 60 vezes por minuto, a gente coloca uma corrente elétrica para contrair ele 60 vezes por segundo, né, então isso dá um efeito bem danoso para o nosso corpo. A tensão nominal do circuito, tá, vai influenciar também no choque. A intensidade da corrente elétrica, claro, que vai circular pelo seu corpo. A duração do choque, né, se foi um choque de 1 segundo, de 10 milissegundos, ou se é um choque que a pessoa ficou lá 3, 4 minutos sendo eletrocutada. A área e pressão do contato, né, então a região do corpo e qual foi a força, digamos assim, que ela fez contato com a parte energizada. E as condições da pele do indivíduo, se é uma pele seca ou a pele molhada. Tá? A maior parte da nossa resistência, ela está na pele. Né? A resistência interna do corpo, que tem muito fluido, né, internamente no nosso corpo, então ela tem uma resistência baixíssima. Então, se a gente encosta com o corpo molhado em algum ponto que está energizado, né, a gente reduz muito a nossa resistência da pele, né, de maneira que o choque ele vai ser muito pior, porque a corrente vai ser maior. Então aqui vou apresentar uma tabela que está relacionando a corrente elétrica que passa pelo corpo com as reações fisiológicas e consequências. Por exemplo, uma corrente de 1 mA, tá? Ela está no limiar de sensação, é quando você começa a perceber o choque elétrico. Essa corrente entre 1 e 15 mA começa a ter um aumento da sensação desagradável, né, e algumas contrações musculares involuntárias. Entre 15 e 25, nesses dois primeiros casos a gente não costuma ter nenhuma consequência maior, tá? Claro, se uma pessoa tem um marca-passo ou qualquer dispositivo eletrônico que ajuda na sobrevivência da pessoa, né, aí sim pode ter um efeito, né? De 15 a 25 nós começamos a ter uma sensação dolorosa, né, contrações violentas, começam a aparecer problemas respiratórios, tá?
E também possibilidade de soltar o eletrodo, né? Se você foi segurar, por exemplo, em algum lugar que estava energizado, a tendência é que sua mão ela feche, né? E você fique preso lá no eletrodo que está te eletrocutando. Né? E aí a gente começa a ter nessa situação o caso de morte aparente, né? Com necessidade de respiração artificial. Essa consequência ela continua, né, para a corrente entre 25 e 30 mA. Aí a gente já começa a ter casos, situações, na verdade, de asfixia, com contrações violentas, tá? Uma sensação já insuportável, além de perturbações circulatórias. Quando a corrente já fica superior a 100 mA, né, aí já é uma asfixia imediata, tá? Por conta da intensidade da corrente, alterações graves musculares, surgem as queimaduras na pele, tá? E fibrilação ventricular. Né? Então a gente está lá na consequência da morte aparente, com necessidade de respiração artificial, além disso, massagem cardíaca ou uso do desfibrilador. Né? Para vocês terem uma ideia, né, 100 mA é uma corrente baixa para um circuito, para um ser humano já é uma corrente elevada. Tá? É claro que nós temos uma resistência, né, consideravelmente maior do que os circuitos onde estão numa instalação residencial, tá? Então, para atingir essa corrente, né, tem que ser uma situação mais complicada, né? Normalmente você tem que estar molhado, né? Ou você ter uma 380 volts, né, e molhado, então aí você já vai favorecendo a, o aumento da corrente, né, na nossa sensação de choque. Quando você chega na casa de 2 amperes, tá? É, além da asfixia imediata, né, as queimaduras já são graves, tá? Nós temos danos posteriores, então nem sempre retorna, né? Então, no caso da pessoa sobreviver, é claro, né? Então, pode ter amputação de membros, por exemplo, que é comum de acontecer nos choques em alta tensão, e necrose dos tecidos também, tá? Então, nesse caso, nós temos a possibilidade grande de sequela e de morte também. Está previsto, então, na NBR 5410, né, que as partes vivas não devem oferecer riscos nem em condições normais e nem em condições de falha. Tá? E aí, para atender a esse critério, né, a gente tem que adotar alguns níveis de proteção. Tá? O primeiro deles é a proteção básica, né, ou a proteção contra contatos diretos, né, que a gente vai realizar por meio de isolação, de separação, a utilização de barreiras, invólucros, ou até mesmo a limitação da tensão. E nós temos a segunda proteção, que é a proteção supletiva, né, a proteção contra contatos indiretos, que a gente pode fazer por equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. A isolação suplementar ou separação elétrica, por exemplo. Então, nesse último caso, né, nós podemos ter então a equipotencialização, a seccionamento automático de alimentação, considerando o outro caso, isolação dupla reforçada, uso de separação elétrica no último caso, individual, uso de extra baixa tensão, uso de obstáculos, colocação fora do alcance e isolação básica das partes vivas. Tá? Os métodos mais utilizados são a equipotencialização e o seccionamento automático de alimentação. No ambiente industrial, a separação elétrica ela também é muito utilizada. Tá? A separação elétrica seria basicamente nós colocarmos um transformador, de maneira que o secundário desse transformador ele não é aterrado, né? Então a gente não tem retorno para poder ocasionar o choque. Tá? Então é uma forma da gente prevenir, de fazer, né, uma proteção também, que é a separação elétrica individual. Esse transformador, por exemplo, ele não seria nem elevador nem abaixador, né? Entraria a mesma tensão que sai dele. Né? Mas aí ele é conhecido mesmo como transformador isolador. A equipotencialização, como o próprio nome já sugere, né? Ela consiste em ligar todas as massas da instalação aos condutores de proteção. Tá? Vão existir algumas exceções. Né? A primeira delas são as massas metálicas de equipamentos considerados equipamentos classe 2. Tá? Tem uma norma da IEC que determina as classes de equipamentos, não só elétricos, né, para todos os equipamentos,
Mas equipamentos de classe 2 são aqueles que têm isolamento duplo, né? Então eles estão ah, dispensados, digamos assim, da utilização do condutor de proteção. As massas de equipamentos com separação elétrica individual, né? Então nesse caso também não precisa ter a proteção, já que existe a separação elétrica. E também dos equipamentos classe 3, que são os que utilizam extra baixa tensão. Como a tensão está abaixo do mínimo exigido pela norma de proteção para tensão de toque, não há necessidade de fazer a instalação do condutor de proteção nesse caso. Bom, em relação ao seccionamento automático da alimentação, deve haver um seccionamento da alimentação sempre que uma falta gerar uma tensão de contato superior ao valor limitado pela tabela da norma. Tá? Então, por exemplo, para tensão de corrente alternada, com a frequência entre 15 e 100 Hz. Tá? Considerando uma resistência elétrica do corpo humano alta ou normal, tá? Ou a possibilidade de contato da pessoa com potencial terra nula, rara ou frequentemente. A tensão é de 50 volts, tensão máxima de contato que eu posso ter. Agora, a resistência do corpo humano baixa, com a possibilidade de contato de pessoas com potencial de terra contínuo. Tá? Onde isso, por exemplo, área externa, canteiro de obra, dependência de interiores molhadas, como por exemplo área de serviço, né? Nessas situações a gente tem que considerar uma tensão máxima de toque de 25 volts. Né? E na resistência elétrica do corpo muito baixa, que é quando nós temos o corpo, por exemplo, imerso em uma banheira, tá? Ou dentro de uma piscina. E aí, naquele caso, o máximo que nós podemos ter dessa tensão de contato é 12 volts. E aí nós vamos ter o tempo máximo que a nossa proteção ela vai ter que agir, tá? Vai ter que proteger o circuito, que vai depender, aqui nesse caso, dos esquemas, né, TN e IT, tá? Que são basicamente formas diferentes de fazer o aterramento. O sistema TN, tá, é onde nós temos o neutro da fonte diretamente aterrado, então nós temos aqui o neutro da fonte diretamente aterrado, e as massas são ligadas a esse ponto através do condutor de proteção. Então nós temos aqui o neutro aterrado, o condutor de proteção aterrado junto a ele, tá, e os condutores de terra indo em direção ao condutor de proteção. Tá? Nesse caso aqui em especial, é o chamado TNS, que é o condutor de neutro e proteção distintos. Né? Então nós temos dois condutores diferentes, apesar de lá no início os dois estarem ligados ao aterramento. Nós podemos ter também o TNC, né, que é onde o condutor neutro e proteção eles são o mesmo condutor, né, a gente chama ele de PAN, né, proteção e neutro. Tá? Nesse caso aqui nós ligamos tanto o condutor neutro quanto o condutor de proteção nesse condutor e ele é aterrado lá no começo da instalação. E um outro sistema TN é o TNCS. Tá? Tem uma forma de nomear, né, essas siglas ali, eu trouxe aqui, não vou discutir isso aqui, mas os sistemas mais comuns, tá? Que é onde o condutor neutro e proteção são combinados em uma parte da instalação e separados em outra parte. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui um condutor proteção e neutro aterrado, né, no início da instalação, sendo distribuído, né, em determinado momento ele é seccionado em dois condutores, né, segue dali o condutor neutro e um condutor de proteção separado, tá? Mas no final das contas todos eles estão juntos e aterrados lá no início da instalação. Já o sistema IT, tá, o neutro, ele é isolado do terra, né, ou ele é conectado através da inserção de uma impedância. Né? Então aqui ele não é aterrado, o neutro, tá? E aqui ele vai para o terra com uma impedância, tá? Que é uma resistência que a gente vai utilizar, tá? A gente vai determinar essa impedância baseada na corrente máxima que a gente quer que circule, por exemplo, quando alguém vai tomar um choque. Tá? Então nós podemos ter essa configuração ou essa configuração para o sistema IT. Bom, e aí baseado nisso, né, a gente tem aqui uma tabela que vai determinar o tempo máximo. Né? Então, por exemplo, se nós temos a tensão fase neutro 115 ou fase 208, se o sistema é o TN, o tempo máximo é 0,8 segundos. Se o sistema é o IT, também 0,8. Se estiver sem o neutro, se estiver com o neutro, no máximo 5 segundos. Tá?
Isso na situação de resistência elétrica do corpo humano alto normal, tá? Que é aquele primeiro caso lá, né, com a possibilidade das pessoas com potencial da Terra nula, rara ou frequentemente. Isso tem para as diversas tensões que nós normalmente temos no secundário dos transformadores para baixa tensão. E aí na outra situação, onde nós temos a resistência elétrica do corpo humano baixa, nós temos uma nova tabela. Observe que os tempos aqui são menores, né, já que é uma situação pior para o usuário, né, a resistência dele ser menor, vai ocasionar uma corrente maior do choque, né, então aqui os tempos eles são mais curtos, a qual vai ficar exposto ao máximo que a nossa proteção pode deixar o usuário exposto. Resumindo, pessoal, aqui um exemplo, tá? Onde nós temos uma resistência de terra já determinada, tá? Nós temos aqui um circuito trifásico com neutro e terra, né, saindo do mesmo ponto aterrado. E aqui uma pessoa encostando numa carcaça que teve uma fuga de uma fase. A fase C aqui, por exemplo, fez contato com a carcaça e a pessoa vai tomar um choque, né? Então, para a gente analisar a corrente, essa corrente aqui, nós montamos também um diagrama de impedância, né? Onde a gente coloca aqui as impedâncias dos cabos, né? Até dos trechos ali, né? Elas eram 2 trechos naquele desenho. Aí colocamos resistência de contato, resistência de terra, da malha de terra, tá? E aí a gente consegue calcular, utilizando circuitos, né? Que vocês já estão cansados de fazer, qual que é a corrente que vai passar para a pessoa e qual que vai ser a tensão que vai ficar ali onde ela está fazendo contato. Bom, pessoal, isso era o que eu gostaria de discutir com vocês na aula de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, manda uma pergunta lá no AVA e até a nossa próxima aula. Valeu!